Fala pessoal, tudo bem com vocês? O meu nome é Felipe e eu vou estar trazendo aqui para vocês uma sequência de aulas sobre exercícios do Enem 2019 de matemática, certinho? Se você tem dúvida em algum desses exercícios ou tem dificuldade de resolvê-los, então continue assistindo o vídeo. Bom pessoal, então vamos começar aí com o exercício 136 do caderno amarelo, tá? O caderno é só uma questão aí de organização, tá? Porque todos os cadernos têm o mesmo exercício. E o enunciado dessa questão 136 vai aparecer aqui em algum lugar aqui do vídeo, tá? Vocês podem pausar aí para fazer a leitura de vocês. Mas basicamente o exercício fala o seguinte, existe um antibiótico infantil, né? Em forma de xarope, onde ele está prescrito que a cada 500 miligramas dele é recomendado para 1 kg de massa do paciente, tá? Massa é o que a gente sobe aí na balança para a gente saber a quantidade de quilos que a gente tem, diferente de peso, tá? Depois a gente pode fazer um vídeo aí falando a diferença dessas duas grandezas. Então certinho, vamos escrever isso daqui. Então, na bula aí tá aqui 500 miligramas, tá? Miligramas de medicamento é recomendado para 1 kg de massa do paciente. Então a gente já tem uma relaçãozinha aí. Daí, uma pessoa em específico, né, um pai em específico, leva seu filho no médico e o médico fala que essa criança tem 20 quilos e ela vai precisar tomar essa medicação em 5 dias. E os pais querem comprar exatamente a quantidade de remédio que essa criança precisa. Então o que a gente vai fazer? A gente primeiro vai calcular o que a criança precisa e depois vai comparar aí com o que esses pais vão comprar. Por quê? Aqui a relação que a gente tem, pessoal, é de massa, certinho? Miligramas, massa, quilo, massa. E o que vende aí, né, nas farmácias, está em volume, né? E daí a gente vai ter que fazer uma transformaçãozinha de massa para volume, tá? A gente vai precisar saber a densidade aí do remédio, mas o exercício vai nos trazer essa informaçãozinha aí para frente. Então primeiro vamos calcular a quantidade de massa de remédio que essa criança vai precisar. Olha aqui. Então, a criança, pessoal, ela tem o quê? 20 quilos. Então, a criança tem 20 quilos. O que isso nos fala? Cada quilo, pessoal, dessa criança, ela vai ter que tomar 500 miligramas de medicamento. Então, é só a gente pegar, olha aqui, ó. Então, tem 1 quilo aqui, vai precisar de 500 miligramas, outro quilo vai precisar, outro quilo vai precisar, até 20 vezes vai precisar. Então, o que a gente tem que fazer? Pegar esse 20 e multiplicar por 500. Por enquanto, nada mais. Ó, então, tem aqui 500 vezes 20. Que abaixo 0. 0 vezes 2, 0. 0. 2 vezes 5, 10. Então, aqui, ó, quando eu pego cada quilo, né, 500 miligramas, então esse resultado aqui vai estar em miligramas. Certo? Porque eu transformei aqui de 20 quilos para 10 mil miligramas, tá? Essa relaçãozinha aqui. Beleza, então primeiro a gente vai precisar que a gente vai saber que essa criança vai ter que tomar essa quantidade de medicamentos em um único dia. Só que ela vai precisar tomar em 5 dias. Então, vamos ver aqui, ó. Se essa em um dia, então em 2 dias vai ser o dobro dessa, em 3 dias vai ser o triplo dessa, e em 5 dias vai ser o quíntuplo dessa. Então é só a gente multiplicar isso aqui por 5. Então em 5 dias... Então, ela vai ter que tomar 10 mil miligramas em 5 dias. Daí aqui vai ficar 50 mil miligramas. Então, beleza. Então, é isso daqui que o pai precisa comprar para a criança. Só que, aí na farmácia vai ter outra unidade, não vai estar em miligramas. Vai estar em mililitro. Certinho? Então, a gente vai ter que passar essa unidade daqui para volume. Mas o que o exercício fala? Que essa medicação é o quê? Que a cada grama dessa medicação equivale a 1 centímetro cúbico. Certinho? Então a gente vai precisar passar isso daqui para gramas, depois passar isso aqui para centímetros cúbicos, que é a unidade de volume, depois passar de centímetro cúbico para mililitro, que também é a unidade de volume. Então vamos entender essas unidades aí. Ó, quando eu falo 50 mil miligramas, mili, pessoal, significa 1000. Então, a cada uma grama, eu tenho 1000 miligramas.
Então tem essa relaçãozinha aqui, ó. 1 grama equivale a 1000 miligramas. Então esse mili vem de 1000. Certinho? Então se eu tenho 50.000 miligramas, quantas gramas que eu vou ter? Certo? Então, qual que é a quantidade de gramas aqui, que eu coloquei um X, né? Qual que é a quantidade de gramas que eu vou ter? É só eu dividir esse valor por esse, certo? Porque olha aqui, eu vou saber quantas vezes esse valor aqui é menor do que esse, ó. Então é só eu dividir esse por esse, que vai dar 50 vezes. Então tem que ser 50 vezes, esse valor tem que ser maior que esse também. Então aqui eu também tenho que multiplicar por 50. É assim que eu posso fazer qualquer proporçãozinha, tá? Que seja diretamente aí proporcional. E a gente está vendo que é. Então aqui, ó, 1 vezes 50 é 50 gramas. Não precisa fazer muita continha? Não. Vai ser mais rápidozinho aí o meu exercício. E daí é só a gente agora passar para centímetro cúbico. Olha aqui, pessoal. 1 grama tá para 1 centímetro cúbico. Então significa que se tem 2 gramas, 2 centímetros cúbicos. 3 gramas, 3 centímetros cúbicos. 50 gramas, 50 centímetros cúbicos. Então esse medicamento, pessoal, era que 50.000 miligramas, que é a mesma coisa de 50 gramas, que é a mesma coisa aqui, 50 centímetros cúbicos. Certinho? E daí, pessoal, agora é só a gente passar isso daqui para mililitro. Aí eu tenho uma relaçãozinha, que 1 centímetro cúbico é a mesma coisa que 1 mililitro. Certo? Então, se eu tenho 2 centímetros cúbicos, eu tenho 2 mililitros. Se eu tenho 3 centímetros cúbicos, eu tenho 3 mililitros. Se eu tenho 50 centímetros cúbicos, eu tenho 50 mililitros. Então, aqui minha resposta é 50 mililitros. Certinho? Sempre, pessoal, quando a proporção for de 1 para 1 assim, ó, o valor que eu tenho vai ser o valor da outra unidade. Então, não tem dúvidas. Então, a resposta aí é 50 mililitros. É só ver das alternativas aí qual que vai ser. Então, a resposta daí é 50 mililitros, né? Que é a resposta à letra B. Aí vocês falam, ó, então tudo que a gente fez aqui, ó, a gente precisa saber. Aí chega aqui, ó, é muita coisa pra gente saber no Enem, não é? Aí vocês perguntam, Felipe, como que eu faço essa relaçãozinha aqui? De centímetro cúbico para mililitro. Essa relaçãozinha aqui, ela não é tão trivial e às vezes o pessoal não conhece muito ela. Só que a gente conhece qual? Essa relação aqui, ó. Se eu tenho 1 metro cúbico, eu tenho 1000 litros. Certo? Então, eu tenho isso daqui. Daqui, eu tenho que transformar nisso daqui. Certinho? Porque aí eu vou ter, aí eu sei. Quais relações que eu sei? Eu sei ainda que 1 metro cúbico é a mesma coisa que, ó. Lembra, pessoal, de metro cúbico para centímetros cúbicos? Eu tenho 2 casinhas. Vai aparecer as unidades aí de medida. Eu tenho 2 casinhas que eu tenho que andar. Só que a quantidade de zeros que eu vou andar de casinhas não vai ser uma, porque não é unidade de comprimento. Nem 2, que não é unidade de área. E sim 3 zeros aí, porque é unidade de volume, é cúbico. Então a cada casinha que eu vou andar vai ser 3 zeros que eu vou andar em cada casinha. Então 1 metro cúbico é a mesma coisa que 1 milhão de centímetros cúbicos. Certo? E daí eu tenho a relaçãozinha de litros para mililitros, que eu tenho aqui, ó, 1 litro é igual a 1000 mililitros, a mesma relaçãozinha que eu tinha aqui, ó. Então eu tenho 1000 mililitros. Certo? Então essa relaçãozinha aqui eu também tenho que saber. Mas eu tenho aqui, ó, que 1 metro cúbico é a mesma coisa que 1000 litros. E 1 litro é a mesma coisa que 1000 mililitros. Então eu tenho que 1 metro cúbico, para me transformar em mililitro, é só multiplicar esses dois valores. Porque a cada litro daqui que eu tenho dentro desses 1000, que vale a 1000 mililitros. Então a cada um desses aqui eu tenho que multiplicar 1000 vezes. Então 1 metro cúbico é a mesma coisa que 1000 vezes 1000, 1 milhão. Então eu tenho 1 milhão de mililitros. Então significa que 1 metro cúbico é a mesma coisa que 1 milhão de mililitros. Mas 1 metro cúbico é a mesma coisa que 1 milhão de centímetros cúbicos. Tá vendo que a proporção aqui é a mesma? Então 1 metro cúbico é a mesma coisa que 1 metro cúbico. Então 1 milhão de centímetros cúbicos está para 1 milhão de
mililitros. Então a relação aqui, ó, tá de 1 para 1, certo? Então equivale a isso daqui. Certinho? Só explicando essa relaçãozinha aqui, que a gente tem que deduzir a partir de uma relação que a gente tem que saber. Certinho? Para fazer o Enem a gente tem que saber essa relaçãozinha aí. Pessoal, dúvidas como essa daqui pode ser recorrente. Então, se vocês têm alguma dúvida disso daqui, é só vocês deixarem no comentário aqui embaixo que eu vou sanar todas essas dúvidas, certinho? Se vocês querem uma aula específica de unidade de medida, também comenta aqui embaixo que eu posso fazer, certinho? Então, até o próximo vídeo.